Vamos iniciar nossa reunião. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui nos encontramos para ouvir a sua palavra, para refletir, para confrontar as nossas atitudes do dia a dia, querendo sempre crescer, querendo sempre acertar. Confiamos a Ti as nossas vidas, os nossos pensamentos, a nossa vontade de querer ser caravaneiros. Acolhei, ó Pai, e olhai por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que prometemos de rezar, para que encontrem a consolação, a paz, a harmonia, o equilíbrio, segundo a sua santa vontade. E dessa maneira pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro da noite de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Hoje, então, dando continuidade à nossa seara do mestre, hoje temos Tatiana, responsável pela página, que vai partilhar conosco o seu estudo, as suas colocações. Fique à vontade, Tatiana. Então, boa noite a todos, né? Eu agradeço pela confiança. E hoje o nosso estudo é do livro Na Seara do Mestre, de Vinícius. O item é o dom de Deus. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu antes lhe terias pedido, e ele te daria a água viva. João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então, vamos começar explicando uma questão que o próprio Vinícius escreveu, tá? Os judeus e os samaritanos, eles não se entendiam, porque eram de tribos rivais. Tinha essas diferenças, né? Predominava o ciúme, que gera malquerência. Os samaritanos rejeitavam os livros proféticos, porque estes prediziam a vinda do Messias, procedendo do tronco de Judá. Os judeus, cheios de arrogância, orgulho, jactância, julgavam-se por isso o povo eleito, os únicos escolhidos e dignos de favores da assistência do mais alto. A inveja de uma facção se chocava com a presunção de outra, mantendo sempre separadas e inimigas as duas tribos irmãs. Então, os judeus e os samaritanos não se entendiam. E por que Jesus se dirigiu a Galileia? Quer dizer, ele saiu de um conflito para entrar em outro, porque ele se comunicou com uma mulher samaritana, né? E também palavras de Vinícius. Quando Jesus se dirigiu a Galileia, havia deixado a Judéia exatamente porque notara ali certa rivalidade entre seus discípulos e o de Batista. Quer dizer, ele teve que sair da Judéia para a Galileia por uma conta de falta de entendimento entre os discípulos dele, de Jesus, e os discípulos de Batista. Porque os discípulos de Batista diziam que Jesus batizava mais que Batista. E, na verdade, Jesus não batizava os seus discípulos. Então, Jesus teve que sair, teve que desviar o caminho por conta disso. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schufer, ele fala dos ensinamentos de Jesus a respeito da mulher samaritana. E é bem
assim, explicativo, né? Porque ele está falando do versículo e ele começa assim: pois o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. A rivalidade entre os batistas e os discípulos de Jesus. Se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim seus discípulos. Então ele deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ele precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, numa cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus, assim, sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta, era em torno de meio-dia, traduzindo para a atualidade. Uma mulher da Samaria veio tirar água. E Jesus, muito sábio, se aproximou, né, desta mulher. Disse Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Justamente porque tinha essas diferenças entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus respondeu-lhe: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado a água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, não tens o que tirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? Ela não entendeu o que Jesus quis dizer. A princípio, ela questionou Jesus, porque o que Jesus estava querendo dar para ela era o dom de Deus. Era o amor, era a verdade. E ela falou que ele não tinha como pegar, não tinha um copo, não tinha nada. E o poço era fundo. E o que era esta água viva? Né? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu e seus filhos e seus gados? Replicou Jesus. Todo que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. E que água é essa? Essa água é o evangelho de amor, é o evangelho do Cristo. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Nem venha aqui tirá-la, disse-lhe ele. Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tivestes e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me, a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o que não conheceis, não adoramos o que não conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é o que os verdadeiros adoradores adorarão. O Pai em espírito e verdade.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier anunciar-vos a todas as coisas, disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. João, capítulo 4, do 1 a 26. Por que Jesus tocou o coração dessa mulher samaritana? Porque ele era judeu, e se ele fosse diretamente pregar aos samaritanos, talvez os samaritanos os rejeitassem. E ela, como samaritana, percebeu que ele era o Messias, que ele estava falando a verdade, que ele era o profeta, e ela ia junto dos seus para falar de Jesus Cristo. E, como samaritana, os demais samaritanos acreditariam mais na palavra dela. Então, isso é uma das razões de Jesus ter ido falar com a mulher samaritana e prometer a ela a água viva, o dom de Deus. O que é essa água viva? É o Evangelho, é o Espírito da verdade, é o amor, é a caridade, que se chama Cristo. Bem, em tempos que nós atravessamos, né, os renascimentos dos evangelhos, da pregação da palavra divina, tudo isso é uma questão, é a doutrina pureza, primitiva, que nos proporciona toda a consolação que necessitamos pela vida e toda a luz que podemos dispensar para purificar nossas almas. Quer dizer, Jesus, quando ele chega em Sicar, na cidade de Samaria, que ele foi repousar ali, que ele tocou o coração da samaritana, né? Eles não teve nenhum tipo de questão. Ele ainda pediu que ela fosse chamar o marido e ela não mentiu, dizendo que não tinha marido. E ele falou com ela: sim, já tivesse 5, mas este agora não é teu marido. E ela percebeu, ela teve essa sensibilidade. Então, ele ofereceu a ela o dom de Deus. Quer dizer, o dom, o amor, a caridade, o evangelho. E quem beber desta água que Jesus ofereceu, nunca mais terá sede, nunca mais sofrerá, porque essa água é a vida eterna, é a água do amor, é a água da verdade. Então, gente, o que é o Espírito da verdade? O que ele nos ensina? O dom de Deus, que é a luz que nos guia para a verdade, e que essa luz não é um privilégio de castas, de seitas, de famílias. Jesus, sendo judeu de nascimento e afirmando que não era verdadeira a adoração do Templo de Jerusalém, assim como não era no monte de Garizim, dos samaritanos, dai-nos uma ideia clara de que, estando Deus em toda parte devemos adorá-lo para cumprir a sua lei. A água que sacia toda sede e que jorra do alto é a doutrina ministrada pelo Espírito de Deus. É assim, num grande dia de festa em Jerusalém, ele levantou-se e exclamou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior mamarão
rios de água. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Disse isso a respeito dos espíritos que iam receber os que nele creem. A água é, pois, a doutrina ministrada pelos Espíritos, a doutrina da vida, de luz, da verdade e de paz, a doutrina que abrange ambos os mundos, carnal, dos Espíritos, doutrina única, que nos garante a felicidade eterna. Então, Jesus, ele foi a Samaria, passou por Samaria, passou por Sicar, né? Já tendo problemas com os discípulos dele, os discípulos de Batista. Já tinha uma rusga. Então, assim, o que ele quis dizer? Que atitudes agressivas e palavras contundentes são geradas de desamor. Por isso que a boca fala, está cheio o coração. Portanto, como resolver as questões de interesse à humanidade se os homens permanecem em estado de mútua e contínua agressão? Isso são palavras de Vinícius. Que as pessoas que vivem dessa questão são desprovidos do dom de Deus, né? E a gente tem que se livrar das vaidades. Às vezes temos pontos de vista, mas temos que respeitar o ponto de vista de outros também. Tirar o véu do orgulho. Não termos preconceitos. Tendo a compreensão. Porque Vinícius dizendo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meditava nas grandes dificuldades com que toparia para erradicar o egoísmo das profundezas da alma humana, quando ele chegou em Samaria a buscar água. Sábio mestre se prevalece da oportunidade para entabular com ela o diálogo, onde extraímos a frase ora comentada. O dom de Deus. O dom de Deus, todos nós podemos ter, todos nós podemos passar o dom de Deus, que é o Evangelho. É praticando, é compreendendo, é não julgando. Os judeus e os samaritanos, uns julgavam os outros. Olha a inteligência de Jesus. Tocou o coração da mulher samaritana para ela falar com os demais samaritanos, porque ele poderia ter alguma animosidade se o próprio chegasse. Então, quando escutamos algum lado que discordamos e tal, talvez precisamos escutar sem julgamentos, sem uma maldade. Até, às vezes, o irmão pode estar equivocado, mas não com o intuito do mal, às vezes equivocado por falta de conhecimento. E Jesus sempre contemporizava, né? Tudo, tudo, tudo. Saiu da Judéia por conta dos batistas e dos seus discípulos. Foi para Sicar e houve a oportunidade de conversar com a mulher samaritana, de oferecer o dom de Deus, de oferecer a verdade e vida, a vida eterna.
E ela sabiamente soube aceitar. A princípio não tinha entendido o que era água viva, mas depois compreendeu. Que possamos apreender os ensinamentos que a referida passagem destaca, do dom de Deus, da vida eterna, da vida cristã, sem julgar. E pôr em prática, porque quando a gente põe em prática o evangelho, a gente não julga o irmão, a gente compreende o irmão. Às vezes, aquele irmão, ou nós mesmos fazendo determinadas situações que desconhecemos. Então, eu acho que essa lição do dom de Deus foi justamente para tocar os nossos corações, para pensarmos em atitudes que devemos ter, atitudes sempre refletidas, tomar cuidado com palavras agressivas, com palavras que gerem desamor, porque Vinícius mesmo falou, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, vamos resolver as questões que interessam à humanidade. Não importa a opinião de A ou de B, vamos pensar no coletivo, na humanidade. Não adianta a mútua agressão. Estamos na seara do Mestre. Estamos a caminho. Pode ser caminho, passos curtos, lentos, mas nós estamos a caminhos. Caminho do amor, da caridade, do perdão, do auto-perdão, do perdão ao próximo. E eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui, nesse estudo. Porque a cada estudo, para mim, é um desafio. Eu não quero só estudar de forma didática, eu quero estudar de forma que eu possa pôr em prática o ensinamento. E eu me cobro muito isso, a prática. E que todos nós tenhamos o dom de Deus. Que o dom de Deus esteja dentro de nós. E que possamos refletir para os nossos irmãos, para os nossos companheiros de jornada, de caminhada, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos. E que não tenhamos animosidade com ninguém. Eu sei que é difícil. Mas vamos fazer o que Jesus fez com a mulher samaritana. Jesus era judeu. Às vezes perdemos grandes oportunidades porque fulano comunga daquela religião, comunga daquela opinião política. Deixamos de ter amizades por questões que não são verdadeiras, né? Vamos olhar com outros olhos. Vamos olhar a verdade, o dom de Deus. E eu desejo de coração para todos que todos possam ser envolvidos com o amor de Deus, o amor paternal, o amor puro, caridoso e muito generoso. Então eu vou fazer essa prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que Ele estenda toda a sua misericórdia por nós, seus filhos. Que Ele abrace o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul, de muito amor, de muito perdão.
que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, possa nos mostrar o caminho que devemos seguir e que, principal, possamos estar atentos a esses caminhos e pôr em prática. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, possa nos acolher, nos abençoar, estar presente em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que todos os irmãos possam sentir a paz e o amor de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigada, Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Obrigada a você, Tatiana, né, por essa colocação, por estar aqui partilhando conosco. Então, fica a palavra aberta para quem quiser se colocar, é só abrir o microfone. Obrigada, Tatiana, nossa queridinha, que veio somar conosco nessa semana de aniversário da nossa casa de 82 anos. Eu quero deixar aqui público quanto é importante a colaboração que você tem dado durante todo esse tempo, desde o tempo da pandemia, que nós estávamos só no online, e você permaneceu junto conosco no seu esforço de buscar o conhecimento, de trazer suas descobertas, de trocar dúvidas. Muito obrigada pela sua participação, viu? Você realmente está fazendo o que você pregou e o que o Vinícius nos trouxe. E todos nós já recebemos o dom de Deus. O que nos falta é praticar esse dom, é externar esse dom em todas as situações que nos surgem, em todas as oportunidades. E você tem feito isso. E a gente fica profundamente grato com essa partilha. E a gente quer muito tempo nessa caravana, não pode mais ir embora. Não dá para desembarcar mais da caravana. Muito obrigada. Beijo. Eu é que sou grata à caravana que me apoiou e que me apoia. Eu sou muito grata à oportunidade do estudo, muito grata mesmo, grata a todos vocês. É interessante, né, que Jesus sempre procura se utilizar das coisas simples do dia a dia, né? A mulher está lá no poço pegando água e ali começa a conversar. É claro que o texto vai num crescente que, olhando assim a primeira moda, né, parece que a coisa foi rápida, né? Mas ali está todo um processo, né? Um processo de vida, de descoberta, aos poucos, desse dom que existia dentro dessa mulher e que ela não percebia. Aos poucos ela vai percebendo onde estão seus erros, onde estão seus acertos, onde estão seus preconceitos, né? E então é um processo, a vida é um processo, estamos em processo constante. Acho que esse texto, né, que você traz, Tatiana, com muita propriedade, né, colocando essas intolerâncias, né, que a gente vive hoje aí cada vez mais, né, situações, né, quando a pessoa, por ter uma fé, por ter uma crença, por estar vestida de algum jeito, não é acolhida dentro de um transporte. Como essas coisas batem, né? Eu fico sempre assim, estagnada, né? Com essas intolerâncias e que não levam a nada, porque somos todos irmãos. Ninguém pode dizer é o meu é o melhor, o meu é o precioso, mas na verdade não sabemos. Sempre eu me retrato a questão de São Dimas, né? Sempre me marcou, porque quem estava ali ao pé da cruz, ao ver aqueles dois ladrões, quem não vai dizer os dois vão parar no inferno, né? Naquele tempo, então, né? Nenhum dos dois vão ser salvos. Então, o que aconteceu ali, o que tinha dentro de Dimas,
e a descoberta dele, né, ao ponto de Jesus dizer: hoje nós estaremos juntos no paraíso, ninguém que estava ali embaixo duvido que diria: ah, é isso que vai acontecer. Então, isso para mim sempre marcou no sentido que a gente não pode julgar ninguém. Não posso julgar nenhuma religião, não posso julgar nenhuma pessoa, porque, na verdade, o íntimo de cada um de nós só Deus conhece. E o processo desse dom, né, que você traz hoje aí nesse texto de Vinícius, esse dom de Deus, ele é um processo que nenhum de nós pode saber melhor do que Deus mesmo, né? Já falei demais. Quem é o próximo? Então, já foi falado tudo, né? A questão do preconceito, a questão de não aceitação, as rusgas, né? Entre um e o outro povo, em nome de quê? Porque João Batista era quem? Era aquele que batizava, né? Então, veja bem como o julgamento é muito errado, né? Agora, uma coisa bastante interessante, Jesus já sabia quem era, né? Jesus já sabia que ela tinha tantos maridos. Então, o que ele quis dizer quando ele falou, mandou que ela chamasse o marido, e ela falou que não tinha marido, ele falou assim, você teve, né? Então, quer dizer, aquilo ali foi um meio dele conquistar, ele não julgou o passado. Ele viu que dali que ela poderia oferecer, ela tinha que se descobrir para oferecer, né, o dom. E ela aprendeu ali, né? Sem julgamento, Jesus não julgou, mas ele já conhecia, já sabia a natureza, né? De cada um, ele sabe a natureza de cada um. Então, ele chegou daquela forma. E naquela forma, ele conquistou, né? Trouxe para o lado da luz, né? Naquela água que ele falou, trouxe para ela até se afogar na água de tanta beleza que foi aquele momento, né? De despertar. Então, eu penso assim, ele chegou sabendo passado, e não se importou, porque assim não tem que julgar. Porque se nós não sabemos de vidas passadas, como que nós vamos julgar uma pessoa nesta vida, pela atitude que ela tomou, sabendo que também há a possibilidade da pessoa se regenerar, da pessoa se transformar? Quantas transformações na história que Jesus, né, deixou para nós? Quantas transformações? E a dificuldade nossa é justamente o medo ou então o comodismo. Pode outro falar? Tati, obrigada pela leveza. E você fez como a samaritana. Deu-nos água na sede da nossa necessidade de hoje, nos preparando para o dia que vai amanhecer, cuidando de nós como Jesus, né? Nos convida a cuidar uns dos outros, trazendo a nossa porção. Tu trouxe a sua porção, e eu sempre falo, tu fala com uma suavidade e vai no foco da dor, da necessidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. A sede de hoje foi saciada. Obrigada, querida. Eu agradeço o ouvido de vocês, a compreensão e todo o carinho. Semana que vem, continuamos com a Seara, com tia Leila, que vai ser a semana que vem, né? Estamos aí já na expectativa. E amanhã, na Casa de Conselheiro, quem puder, estaremos lá em reunião presencial comemorando os nossos 82 anos. Espera. Beijo para todos e até quarta Até. aqui pelo Zoom. E Boa até amanhã, noite. para quem puder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite.